Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Aleluia. Agora vai lá para Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Fecha teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite, mais uma vez. Nos ensine, Deus, segundo a Tua palavra, e trabalha nos corações essa noite, para que possamos ter a nossa fé ativada, estendida, que possamos, ó Deus, crer no Senhor, para que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor é, em o nome de Jesus, amém. Muito bem, tenho falado com os irmãos, semana passada nós falamos um pouquinho a respeito de crer e a respeito de incredulidade, como a incredulidade ela impede o agir, a ação de Deus. Nós chegamos à conclusão de que não é porque não precisamos e não necessitamos, ou não queiramos um milagre, mas muitas vezes aquilo que impede o milagre de acontecer, ou a maioria das vezes o que impede o milagre de acontecer, não é porque nós precisamos e nem porque Deus não quer operar, porque Deus não quer realizar, mas o que impede o agir de Deus, a ação de Deus, é a nossa incredulidade. E aí nós falamos um pouquinho a respeito do que é crer e do que é incredulidade. Eu quero continuar conversando com os irmãos nessa jornada de fé, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de Abraão. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque conforme a gente vai estudando e a gente vai se aprofundando, na verdade, a gente chega numa conclusão. Eu vou dizer a conclusão que eu chego. É que a maioria de nós, e eu me incluo neste lugar, nós temos uma fé menina, um relacionamento com Deus menino, uma fé imatura, uma fé que abraçamos como salvação, uma fé que abraçamos como algo que vai nos dar a vida eterna, mas não conseguimos desenvolver uma fé que nos leve a viver experiências com Deus, uma fé que faça com que o Deus da Bíblia se torne real para mim e para você, uma fé que faça com que, da mesma forma como Abraão experimentou, como Josué experimentou, como Davi experimentou, como Noé experimentou, como Paulo experimentou, como João experimentou. Muitas vezes parece que nós somos uma igreja que conseguimos falar do passado, do que Deus fazia, ou do que Deus fez, e uma igreja que olha para o futuro, e diz aquilo que Deus fará, o que Ele é capaz de realizar, mas não conseguimos ser uma igreja que declaramos aqui hoje, o que Ele está fazendo. Parece que nós temos um Deus poderoso no passado, e temos um Deus poderoso no futuro, mas esse Deus presente é um Deus que faz pouco, é um Deus que atua pouco,
É um Deus que parece que os nossos problemas são maiores, as nossas dificuldades são maiores. Parece que não há operosidade daquilo que falamos que cremos. E talvez seja um dos motivos, por causa da nossa incredulidade ou da nossa falta da fé que opera, da fé que trabalha, da fé que age. E nós vamos entender e compreender que talvez nós ocidentais temos uma fé abstrata, uma fé que mora no campo das emoções, uma fé platônica, uma fé que fica no campo das ideias, uma fé que não passa e não sai do pensamento, que não consegue se tornar ação, atitude, vida, postura, realização. E nós vamos entender que na verdade é a fé que Deus espera. Nossa, é uma fé que está alinhada com o nosso coração, a nossa mente e as nossas ações. No texto original, o verbo amar, que vem da raiz amã, que é a mesma palavra que é usada, que se chama emuná, traduzida por fé. Sabe quando diz assim, pela fé? No hebraico é emuná, que significa fé ou fidelidade. Mas diferente da ideia moderna de fé, essa que eu disse para você, que é emocional, que é abstrata, emuná significa, e preste atenção, eu quero ser bem técnico com você essa noite, é uma fé que tem um apoio firme, uma estabilidade, confiança que sustenta. A fé emuná, a fé que diz, e pela fé Abraão saiu. Não é uma fé emocional, não é uma fé abstrata, não é uma fé que diz assim, eu creio, mas o meu crer não faz eu agir. Eu creio, mas eu creio não faz eu tomar a decisão que sei que devo tomar, porque não encontro nada para pegar. E quando eu não tenho nada para pegar, logo não posso fazer. Por quê? Porque não é fé. Você está aqui comigo? O interessante é que a palavra emuná, você vai encontrar ela usada lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 12. Por favor, coloca aí para mim. Quando os braços de Moisés foram firmes pelos seus 2 ajudadores. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então, emuná é o lugar na onde eu estabeleço, é onde eu descanso, é aquilo que me mantém firme, é aquilo aonde eu posso me apoiar. Essa palavra manteve, permaneceu, é emuná, aonde Moisés permaneceu, eles mantiveram as mãos de Moisés erguidas. Ali está emuná. Assim, fé em hebraico, não é acreditar em algo. Nós trabalhamos isso semana passada. É apoiar-se em alguém. Vamos repetir comigo? Fé não é acreditar em algo. Fé é confiar em alguém. Pensa no que você disse. Fé não é acreditar em algo. E esse algo pode ser a religião,
Esse algo pode ser a figura de Deus. Ah, eu acredito que tem um Deus no céu bondoso, Ele está lá, Ele criou todas as coisas. Eu acredito nisso. Não, isso não é fé. Fé é confiar em alguém. É muito mais do que acreditar que existe. É eu saber quem Ele é e por que eu confio nele. A pergunta é: você confia em Deus? Porque o confiar não é um confiar abstrato, um confiar sem ação, um confiar que não tem onde pegar, um confiar que não tem substância. É aquela mulher que confia no marido, que diz: eu estou lá, ela vira para o canto e dorme, porque confia que o marido está onde ele disse que está. Confiar é a mãe e o pai que dormem. Quando o filho ou a filha diz que está em tal lugar, eles viram para o canto e dormem, porque confiam no filho. A ação que me faz dormir é porque eu confio. Não é aquele confio, mas não durmo. Não é aquele confio, mas desconfio. Pode ser que sim, pode ser que não. Já não é confiança, já é desconfiança. Você está aqui comigo, sim ou não? Abraão não creu em um destino, mas creu em uma voz. Quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não creu no lugar que ele ia chegar, ele creu na voz que o chamou. Ele chega para Sara e diz assim: Sara, Deus falou comigo. Quem? Deus. Agora preste atenção, é o lugar onde Deus se revela a um homem. Até aquele ponto Deus ainda não tinha se revelado, e Ele se revela a um homem que tinha uma cultura totalmente cheia de deuses, politeístas. Quantos deuses Abraão conhecia? Ele estava lá na Mesopotâmia, era o lugar que mais tinha deuses da época, e vem uma voz e fala: Abraão, eu sou Deus. E eu estou te dizendo: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para um lugar, aonde Deus, você só sai, que enquanto você sai eu te mostro. E Abraão saiu. Aonde que tem bom senso nisso, Bara? Aonde que tem bom senso nisso, Ezequiel? Aonde que tem razão nisso, Fabrício? A única razão disso, Jimmy, é que Abraão sabia que ele ouviu a voz, e que a voz era Deus. Porque a fé não é para se explicar, é para se viver. Você está aqui comigo, amém? Sua fé não era uma ideia, era uma adesão, era um abraçar existencial de Deus, uma confiança que o fez caminhar, mesmo na incerteza. Sabe qual é o problema meu e o seu problema? É que nós só queremos caminhar naquilo que temos certeza que vai dar certo. Essa história de dar o passo e Deus põe o chão, não é para mim. Eu preciso de saber exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer. Se eu tiver certeza, então eu vou. Não, isso não é relacionamento com Deus, isso não é fé. Não é nada disso. No Novo Testamento, a palavra fé, ela é pistes, que significa confiar a ponto de se render.
Em Hebreus 11:8, o verbo usado é kalel, que significa ser chamado. E tem uma outra palavra junto com o kalel, que é rupakal, que significa ouvir sob, ou seja, obedecer. Logo, fé é ouvir sob a autoridade divina e mover-se em obediência, mesmo sem clareza. Ele ouviu, e porque ouviu, ele creu, e porque ele creu, ele saiu. Saiu porque ele ouviu uma voz e em obediência atendeu o que a voz pedia. Ele entendeu que aquela voz era autoridade. E quando a voz é de autoridade, não existe outra coisa a não ser me submeter. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estava ouvindo uma diaconisa, tanto é que eu quero passar esse vídeo com a diaconia. Ela é uma coreana. E é interessante que tem um tempo que falaram para ela que ela precisava de ser ungida pastora, que ela era para fazer seminário. E ela gostou da ideia, então ela foi, e Deus falou assim para ela: não, você não vai ser pastora, eu não vou permitir que você seja ungida pastora. Eu quero que você seja uma diaconisa. E você vai andar pelo mundo dizendo que você é diaconisa, porque eu quero que os meus diáconos saibam qual é a referência de diácono que eu tenho para a igreja. E aí eu lembrei daquilo que eu falo com a nossa diaconia faz muito e muito tempo. E é interessante que essa mulher, enquanto eu estava ouvindo a sua ministração, e ela é muito simples, ela fala a respeito exatamente disso, de ouvir e obedecer, de uma fé que não discute. E olha que interessante, mover-se em obediência, mesmo sem clareza. É interessante isso. Ouvindo ela, ela disse assim, que tem muita gente que não alcança a bênção, e não acontecem muitas coisas, porque as pessoas elas são retidas na obediência. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é obediente à palavra? Porque muitas vezes a gente fica, tá bom, mas Abraão ouviu a palavra. Então ele ouviu, mas não tinha nada escrito. Não tinha Bíblia. Não tinha uma folha escrita. Não tinha o Logos, a palavra revelada. Irmãos, nós temos um livro com 66 livros. 27 do Novo e 39 do Velho. Com milhares, centenas de princípios a serem obedecidos. Um jeito de viver, um jeito de negociar, um jeito de se relacionar, um jeito de tratar a esposa, um jeito de tratar o esposo, uma forma de tratar filhos, filhos com pais, pais com filhos, vizinho, patrão, empregado, perdão, matrimônio, dinheiro, está tudo aqui, a voz está aqui, ó. Pastor, eu nunca ouvi a voz. Abre a Bíblia e ouve Deus falando com você. Cada palavra é Deus falando, cada versículo é Deus falando, cada porção é Deus se revelando. E adequa a tua vida aqui. Mas o problema é que a gente quer uma revelação diferente. O problema é que nós queremos ouvir Deus, irmão. Ouvir Deus mais
mais Murilo, mais Stephanie, mais pastor Leonardo, mais. Pastor, eu não ouvi Deus hoje, então vai ainda dar tempo. Vai acabar o culto lá para as 11 horas. Brincando. Aí, meu irmão, você chega na tua casa, pega a Bíblia e lê 1 hora. Deus vai falar com você 1 hora. Não venha me falar que Deus não fala contigo. Ah, pastor, mas eu queria a resposta de Deus numa área específica da minha vida. Então tá, numa área específica, beleza. A tua vida está alinhada. Está alinhada? Isaías 59, Jeremias 59, Isaías 59. Isaías 59. A palavra do Senhor diz assim, que os meus ouvidos não estão agravados e nem as minhas mãos estão retidas, para ouvir a sua voz, ouvir a sua oração e te abençoar. Ele está falando, o problema não está no meu ouvido e o problema não está na minha capacidade de abençoar. E aí ele diz por quê? O problema é que os teus pecados, os seus pecados, me separam, você e eu. Você sabia que ressentimento é um câncer que corrói a alma e o espírito? Sabe aquelas pessoas que ficam ressentindo mal, todo dia falando do mal, todo dia fizeram isso para mim, todo dia fizeram aquilo, sabe? Irmão, isso é um câncer, irmã, isso é um câncer que está te comendo, corroendo a tua alma, corroendo o teu espírito, e sabe o que vai acontecer? Nada, você vai continuar do mesmo jeito, porque o princípio disso é, perdoa, não tem outro lugar, não tem outra coisa, não tem outro remédio, não tem outra palavra, não tem outra direção. Enquanto isso não acontecer, você permanece no mesmo lugar, sabe do qual? Sofrendo com verdugo, a Bíblia diz isso. Mas eu acho que, na minha cabeça, na sua cabeça, a gente acha que Deus, ele faz curva, ele faz trio, ele vai passar por esse princípio, ele vai desviar e vai te lançar uma bênção. Não, não vai. Ele não vai. Por quê? Porque Ele não nega a sua palavra, não é falta de amor. E não é porque Ele não quer te abençoar. É porque a bênção precisa de uma condição. A promessa precisa de uma condição para acontecer. Ontem eu estava conversando um pouquinho com o João Pedro, eu falei para ele que o grande problema que a gente enfrenta hoje como igreja, é que as pessoas se denominam cristãs, mas agem como ímpias. Elas agem como ímpias nos seus negócios. Uma das coisas que eu mais tenho vergonha como pastor é o jeito que a turma negocia. É o testemunho dos crentes nos negócios, como eles fazem negócio. Está nem aí. E depois quer falar de fé, de promessa aí. Eu não duvido da tua promessa, eu só duvido do teu cristianismo. Não é da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, desde que a condição seja estabelecida. Por quê, pastor? Porque Deus disse lá para Abraão não, para Moisés, e disse, eu vou levar o meu povo e vou levar uma terra prometida. Só que deixa eu te falar uma coisa, quase todo mundo morreu no deserto. Sabe por quê? Porque não cumpriu condição. É porque Deus não podia levar, pastor Anzolim? É porque Ele não queria? Não, irmãos, estava lá a coluna de fogo de noite para aquecer, e a nuvem de dia, para refrescar a água da rocha, as codornizes como carne, o maná, todo dia, um milagre, um atrás do outro, mas nem tudo isso gerou quebrantamento no coração. Ei, irmão, sabe o que eu tenho descoberto? Sinal não quebranta coração. Sabe por quê? Quantas coisas Deus já fez e você já esqueceu. Porque Paulo vai dizer,
Oh! Os judeus pedem sinais. Faz um sinal aí para a gente saber. Irmão, só tem um sinal, deixa eu dizer para você. Enquanto eu prego, a minha oração é que o Deus dessa palavra fale ao seu coração. Você está aqui comigo? Olha que interessante, lá em Gênesis 11, 31, diz assim que ele foi chamado lá de Ur dos Caldeus. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você não conheça. Ur era uma cidade, uma das mais ricas e sofisticadas da Mesopotâmia. Documentos sumérios e escavações arqueológicas mostram que Ur possuía templos dedicados à deusa, olha que interessante isso, Naham, ou Sim, que significa lua, e tinha a lua como símbolo de tempo, ciclo e destino. Agora olha que interessante, quando Deus chama Abraão a sair de Ur, Ele está chamando a ele deixar um sistema de culto lunar, o que é? De ciclos. Quando ele diz assim, sai daí de Ur, ele está tirando ele daquele ambiente de religião, onde a maioria das pessoas adoravam um Deus, que era direcionado, uma religião que é direcionada pela lua, que era dividida sob ciclos. E olha que interessante, Deus tira Abraão desse sistema de ciclos, religioso de ciclos, e traz ele para vivenciar uma fé baseada na promessa. E aí eu fiquei pensando, Renata, a nossa fé, ela é baseada numa voz e numa promessa, ou em ciclos na vida? Porque dependendo como tiver a tua vida, é a resposta da sua fé. E eu vejo isso no dia a dia das pessoas. Se está bem, uau, Deus é maravilhoso, aleluia. Dá até para cantar. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, mas está fazendo para mim, vamos cantar. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele abriu. Ele é Deus. Mas se não abrir, não sei se é, continua sendo Deus. Agora se fecha. Fecha a cara, fecha o coração. Fecha a fé. Fecha tudo. Não parece uma fé que é uma resposta de ciclos? Esse dia conversando com um jovem, ele disse, não, Deus não deu o que eu quis, deixa eu procurar do meu jeito então. Eu fico pensando, bela resposta. Que tipo de relacionamento é esse? Que dependendo do que Deus faz, é o jeito que eu faço com Ele. Vocês estão bem? Espero que eu não esteja sendo duro. Mas é que Deus chama Abraão para uma vida de uma fé numa promessa, e não num ciclo de fases. A tua fé é de fases ou é uma promessa? Eu sei que não é fácil, tem épocas na vida da gente, e eu não quero amenizar a tua dor, que a gente enfraquece, que a gente precisa de ajuda, está tudo certo. Mas ela é baseada numa promessa ou numa fase? Fase boa, fase ruim, fase mais ou menos. Inverno, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Historicamente, esse ato é radical. Abraão abandona a segurança econômica, tradição religiosa e identidade tribal. Na cultura antiga, a casa do pai representava o elo espiritual com os deuses familiares. Tanto é que quando a mulher de Jacó, ela sai, ela leva os deuses do pai. Lembra que o pai vai depois buscar?
Raquel, ela leva os deuses do pai, porque ela estava falando que o quê? Que ela ia embora, mas ela continuava adorando os mesmos deuses. Aí o pai vai atrás, você roubou os meus deuses. Mas quando Deus chama Abraão e fala assim, sai da tua terra e deixa teu pai, e deixa tudo, ele está dizendo, eu estou tirando deste lugar, você vai deixar os deuses do teu pai. Agora eu quero te mostrar algo extraordinário. Sair da casa do pai sem levar os ídolos era declarar ruptura espiritual, era como morrer para o mundo conhecido. Deixa eu te dizer, irmão, por favor. No teu relacionamento com Deus, houve uma ruptura de verdade? Eu estou falando ruptura, é um corte. Eu lembro que esses dias a Ana Júlia liberou uma palavra aqui muito poderosa, que ela disse que muitas vezes a gente quer Jesus, mas a gente quer Jesus com algo a mais, a gente quer Jesus na mesma prateleira das coisas, a gente quer as coisas mais Jesus, a gente coloca Jesus na lista das coisas. Não, Jesus não pode estar numa lista. Jesus não pode estar numa lista. Se teu marido, se o Murilo é mais importante para você, Stephanie, do que Jesus, está errado. Se o Ezequiel é mais importante para você do que Jesus, Renata, está errado. Está invertido as coisas, não vai dar certo. Jesus, ele tem que ter lugar de prioridade, de proeminência. Jesus é tudo. Jesus não pode ser o alvo para onde eu vou alcançar os meus objetivos. Jesus, ele não é prêmio. Jesus, ele não é prêmio, gente. Jesus não é o gênio da lâmpada. Não, Bíblia não é a lâmpada que eu esfrego e sai o gênio e pergunta o que você quer. Não é isso. Abraão não sai apenas de um lugar, ele sai de um modo de viver e crer. Essa noite tem um chamado para a sua vida e para a minha vida. Qual que é, pastor? Nós somos chamados para viver em Deus. Há um chamado para você sair dessa vida de religião. Se Jesus para você é quinta e domingo, é uma religião. O que resume seu relacionamento com Deus? Quinta e domingo, é religião, irmão. Tem nome de que está vivo, mas é morto. Tem nome de que vives, mas é morto. A jornada de fé começa com o verbo sai. E eu achei muito interessante isso. Eu lembro um dia que eu estava conversando com o Kleber a respeito disso. A gente estava lendo um livro que diz Lech Lecha. Eu acho que é isso, Kleber, depois você me ajuda. É Lech Lecha, que literalmente em hebraico, sabe essa palavra? Vai, sai. Para nós é só sai, né? O português é sai. No hebraico é Lech Lecha, lerá. Literalmente significa vai para ti mesmo. Ele não chama Abraão para ir para um lugar, ele chama Abraão para ir para ele mesmo. Quando ele diz sai da tua terra e da tua parentela, ele está dizendo sai para você conhecer quem você é no eterno. A jornada de fé, irmão, não é para você conhecer Deus, é para você conhecer quem você é em Deus. É um chamado de conhecimento no Deus eterno. É conforme você se relaciona com Ele, você vai ver quem Ele é e quem você é. Não é um chamado a chegar a um lugar, é um chamado a se conhecer. Lembra
É muito interessante, lembra de Pedro? Que Jesus chama? Vem andar comigo, né? Vem comigo. Enquanto eles estão andando com Jesus, chega um momento que Jesus pergunta: e aí? O que diz aí que o povo que eu sou? Um diz que o senhor é Elias, outro diz que é João Batista, um dos profetas, né? E tal, e vocês, quem diz? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Yeshua HaMashiach, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o ungido de Deus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: agora você descobriu quem você é, porque você descobriu quem eu sou. Ele diz assim: tu és Pedro, no aramaico é Epa. E porque você descobriu quem eu sou, eu vou te falar quem você é. Tu és pedra ou lasca de pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Deus está dizendo? Sai para andar comigo, e você vai descobrir o que você pode ser em mim, e o que nós vamos fazer junto. Vem andar comigo, e você vai descobrir quem eu sou, e nós vamos descobrir junto o que podemos fazer. Você descobriu quem eu sou? Eu vou falar quem você é, e vou dizer o que você pode fazer. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus só mostra o destino depois que você descobre quem Ele é. Mas depois que você descobre quem Ele é, não importa mais o destino, porque importa a companhia. Depois que você descobre quem é Deus, não importa para onde você está indo, desde que Ele vá com você. Lembra dos discípulos em Emaús? Fica conosco. Fica conosco, não vá não. Eles não sabiam nem porquê, mas no partir do pão, uau, é Ele! E eles cantam aquela música: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar da plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sabe o que eu mais gostava e que eu amo em alguns hinos que muitas vezes a gente não vê mais hoje nesses lugares, nesses hinos mais modernos? É que eu lembro de uma segunda estrofe desse hino que diz assim, ó: a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador já vai chegar. Não de toda sombra já tenho a luz bendita do amor. Ei! Aonde que está essa fé? Que a sombra vem, e eu vou dizer: pode ficar tranquilo, porque eu tenho a luz bendita do meu Salvador. Fé não é abstrata, fé é uma resposta. Que Deus mexe assim, ó. Deus quer te colocar de pé, Deus quer te chamar para uma jornada de fé, de milagres, de aventura. Mas ele decidiu agir pela fé. Ei, Ele não se move por causa do teu medo, Ele não se move por causa da tua necessidade, Ele não se move por causa do seu aborrecimento, Ele não se move por causa da sua injustiça, Ele não se move por nem nada disso, Ele se move pela fé.
Os rabinos no Midrash 39:9 diz assim, Midrash Bereshit, os rabinos interpretam a expressão como um convite de Deus para que Abraão descubra sua verdadeira identidade através da obediência. Ei, olha aqui para mim. Pastor, eu não sei como começar. Começa obedecendo. O que está na tua vida que você está em desobediência? Pastor, não consigo perdoar. Isso é desobediência. Obediência não tem a ver com sentimento, é uma ordem. Nem que esse perdão seja unilateral, comece com você. Você libera a pessoa. A fé começa com obediência. Pastor, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um homem de fé. Começa a obedecer no princípio. É o chamado, irmão. É o chamado, minha irmã. Por que a maioria da igreja cai? Irmão, nós estamos querendo a bênção, mas nós não estamos querendo viver a vida que agrade o abençoador. Ei, é usar Deus, e Deus não deixa ninguém usar Ele. Você está aqui, amém? Fé, portanto, é o processo de voltar-te para si mesmo, através do caminho de Deus. É no movimento que a identidade é revelada. É conforme você anda. O oposto da fé no hebraico é merá, que significa rebeldia, resistência à voz. No grego, apistia, incredulidade, vem de negação. Carrega o sentido de não confiar, não se deixar persuadir. Ou seja, incredulidade não é dúvida intelectual, é resistência espiritual. Vou repetir, incredulidade não é dúvida intelectual. Porque você pode não duvidar, mas você pode resistir. Como que eu resisto? Eu sei que é certo, mas não vou fazer. Você entendeu? Incredulidade não é dúvida intelectual, é resistência espiritual. Eu sei que é, mas não vou fazer. Eu decido, amém. Mas aí você vai ter que lidar com a sua decisão. Você vai ter que decidir, tá bom, mas você vai ter que lidar com as consequências da tua decisão. Eu vou repetir, incredulidade não é dúvida intelectual, porque a maioria não tem. É resistência espiritual. Sabe quando está começando a acontecer? Ixi, nossa, lá vem, né? Nossa, já estou de saco cheio disso. Nossa, vai cantar lá de novo. Nossa. Nossa, estou cansado. Resistência. No maior evento espiritual da eternidade, do universo, quando o Espírito Santo estava sendo derramado, uns receberam, outros duvidaram e os outros zombaram. No maior evento de Deus, quando o Espírito Santo estava sendo derramado, a promessa sendo cumprida, uns duvidaram, outros receberam e os outros zombaram. E esses três grupos de pessoas que a gente tem na igreja todo culto: os que recebem, os que zombam e os que duvidam. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Historicamente, o povo de Israel herdou o padrão de Abraão, mas também o dos seus antepassados, que viam os sinais, mas não criam. Coloca aí para mim Salmo 78, 22, por favor.
A incredulidade de Israel no deserto não era a falta de provas. Olha que interessante. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. É interessante isso. O que é, pastor? Não era a falta de provas. Era a falta de memória espiritual. A incredulidade de Israel no deserto não era a falta de prova de que Deus estava com eles. Vou repetir. Incredulidade é aquilo que faz você não permitir que Deus realize na sua vida o que Ele quer fazer. E muitas vezes não é a falta de prova de que Deus vai fazer o que Ele pode fazer. É a tua falta de memória espiritual. De você lembrar o que Ele já fez. Por que foi direcionado para que os filhos, acho que é Salmo 75, ou Salmo 78, me ajudem aí. O que ouvimos e aprendemos, os que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Sabe o que Deus estava falando? Passe para a próxima geração o que eu fiz. Eles não podem ter falta de memória. Porque quando eu falo do que Deus fez, eu ativo fé em quem está ouvindo. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu estou meio devagar assim, eu vou procurar gente que ativa a minha fé. Eu vou ouvir, eu vou ler. Tem alguns livros que eu volto a ler de novo. Tem uns livros que está até fino, de tanto que eu vou lá e leio de novo. Tem alguns vídeos que eu volto a passear lá de novo. Eu volto a ouvir de novo, eu revejo de novo, porque eu preciso de lembrar, eu preciso de colocar a minha fé, eu preciso de alimentar o meu coração, eu preciso de deixar ele fofinho, eu preciso deixar a terra regada, eu preciso, Kleber, eu preciso de alimentar a minha fé, pastor Nata, eu não posso deixar com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que está me apertando, me roube. Então eu preciso de um refúgio, eu preciso de abrir uma janela e respirar fé, e respirar Deus. O problema é quando a gente não faz isso. (78) 78, obrigado, pastor Leonardo. Irmão, cristianismo não é bolsa tiracolo. Vida com Deus não é acessório, que eu coloco um dia determinado da semana. Se Deus não vai com você nos teus negócios, tem alguma coisa errada. Se Deus não vai contigo no teu trabalho, tem alguma coisa errada. Se Deus não vai contigo na faculdade, tem alguma coisa errada. Se Deus não está contigo, se Deus não está contigo no teu matrimônio, tem alguma coisa errada. Em Marcos, nós vemos semana passada, Jesus não pôde fazer nenhum milagre por causa da incredulidade. O verbo é adunamai, significa ficar impossibilitado, impotente. E foi o que nós falamos semana passada, que a incredulidade ela é uma barreira para que Deus possa realizar o que Ele quer fazer. Porque Ele não força a sua presença onde não há confiança. Deus, Ele não força a sua presença onde não há confiança. Lembrei daquela canção. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu louvarei.
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vê, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Rei. Eu preciso que você preste atenção, porque essa canção está cheia de tudo o que nós falamos agora. Se o trovão e o mar seguindo vê, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ei, irmão, preste atenção, a tempestade vem vindo. A doença, a falência, a falta de recurso. Coloque aí qualquer coisa que você possa enxergar como tempestade. Como algo que vai, um furacão, que vai acabar com tudo, que vai destruir tudo. Não tem como, você não tem força para mudar isso. Como que canta? Se o trovão e o mar, ele vem erguendo. O que você tem que fazer? Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Ei, escute, não é acima das águas, não é acima da tempestade, é sobre as águas. Ei, a água vai bater, você vai sentir o vento, o relâmpago, o trovão, mas você vai continuar, você vai, sabe por quê? Você vai lembrar, Ele é Deus das águas, do vento, do trovão, e eu vou descansar, porque Ele cuida de mim. Tem um chamado de fé essa noite. Você vai sair daqui como um leão hoje. Se o trovão e o mar seguindo vê, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Rei. Se o trovão e o mar seguindo vê, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabe, irmãos, uma outra canção que me faz eu encher meu coração
de esperança, que são canções que marcaram épocas da minha vida com Deus. Lembra daquela? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E o que mais? As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra pé. Quer subir o tom um pouquinho? Maiores que o meu Deus. Não pode te impedir. Por quê? Se diante de mim não se abrir o mar, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Ei, preste atenção, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro cantando essa canção lá na Caio, o Daniel Aragão levantando a mão para cima, abrindo aquele bocão dele lá, rompendo em fé, e eu, na pior momento da minha história, mas eu vou falar uma coisa para você: é nos piores momentos da nossa vida que não podemos encontrar em Deus o propósito verdadeiro, porque foi naqueles momentos que eu descobri o que Deus queria para mim. Foi naquele momento que eu parei de lutar. Porque tem hora que a gente é tão guerreiro, é tão aguerrido, que não é que a gente para de lutar, Deus nocauteia a gente. Não é que a gente para, Ele nos para. Por amor. Sabe, irmão, minha vida é uma vida de fé. Se é que eu sou alguém, se é que eu represento alguma coisa, é tudo porque Deus. É Deus, 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 Deus. Se você tirar Deus da minha vida, não sobra nada. Hoje nós estávamos reunidos com o comandante da guarda, o comandante da polícia florestal, o comandante, subcomandante, autoridade da cidade, decidindo coisas pela cidade. Como eu já disse, há 20 anos atrás, eu estava querendo ir embora dessa cidade, porque não tinha esperança de nada. Quando eu rompo em fé, Ele me reveste de poder. Agora, que fé que é essa, pastor? É uma fé intelectual? É uma fé abstrata? Sabe por quê? Porque eu vejo que a gente pratica muito fé na hora de cantar, a emoção dos hinos, a emoção do ambiente, mas depois que sai não tem nada. Parece que há uma amnésia, colocou o pé da porta para fora, pisou no Éden, some tudo. É como se fosse uma neblina que molha, mas é o espaço de você chegar no Éden, some tudo. Não, essa fé não vai te levar a lugar nenhum. Porque a fé, está lá em Tiago 2, 17, 22, que fala que a fé sem obra, a fé que não opera, que não é operosa, que não tem ação. Coloca aí para mim, por favor, Tiago capítulo 2, versículo 17 ao 22. Está aí comigo, meu irmão? Amém? Já estou caminhando para o final. Desse mesmo modo, em relação à fé,
por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te ao homem insensato de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ei, irmão, não existe fé que não é acompanhada de obra. Não tem. Agora preste atenção numa coisa. O verbo aperfeiçoar aqui no grego é teleior, que significa levar à maturidade. Fé sem obediência é imatura. Eu vou voltar de novo. Qual o princípio que você está quebrando? Eu não quero que você esqueça do lugar da voz que fala. E qual é a voz que fala? É essa aqui. Se você está em desacordo com o que essa voz fala, é incredulidade, é desobediência, é fé inativa. Agora, qual é a fé que aperfeiçoa? O que é que aperfeiçoa? É a fé obediente. É a fé que é movida não por sentimentos, mas ações. É por isso que lá em Hebreus 11, nós vamos encontrar o que? Noé construiu a arca, Abraão saiu da sua terra, Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, Raabe acolheu os espias. Perceba que a fé é acompanhada de obra, de atitude. E o que aperfeiçoa a fé? A obra. O que vai fazer de você um homem de fé madura? Essa sua fé acompanhada de ação, de atitude. Sabe por quê, irmãos? Não me tenha por duro, e eu não quero te constranger. Tem um monte de gente na igreja, que está há anos na igreja, e a fé não amadurece. Continuam ainda meninos na fé, meninas na fé. Não reage, não vai, não enquadra, não confia, não descansa. Não opera segundo o que a voz diz. A voz diz: sai. Tá bom, eu vou sair. Enquanto eu saio, eu ponho o pé, Deus põe o chão para Abraão. Foi isso que ele viveu. A verdadeira fé sempre tem que estar em movimento. E o movimento revela o governo de Deus. Deus está nos chamando, uma geração, para sair da zona de Ur, o lugar da religião confortável. O chamado é Lech Lecha, vai para ti mesmo e descobre quem tu és em Deus e não no sistema. A incredulidade tenta te manter o crente cercado de garantias humanas. A fé o conduz ao invisível, onde só Deus é o chão. Hoje foi uma surra de Bíblia. O que a gente faz com tudo isso agora? Deixa eu falar uma coisa para você, que eu já tinha ensinado isso há algum tempo. Nós somos responsáveis de tudo aquilo que nos é revelado. Essa palavra, ela pode te abençoar ou ela pode piorar a tua situação. Eu vou repetir, não é para te colocar medo.
Nós precisamos de crescer como igreja, irmão, senão não vamos viver o propósito. Ó, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Que resposta você vai dar para tudo isso? Porque se você não der a resposta certa, a tua situação não vai melhorar, ela vai piorar. E eu não estou amaldiçoando. Sabe aquele versículo a gente diz assim, porque a palavra de Deus não volta vazia, porque ela faz o que lhe apraz? A gente sempre aplica ela como, não, ouviu, vai dar certo um dia. Não. Porque ela pode gerar o bem, ela pode gerar o mal. Depois de tudo falado lá no monte, Moisés propõe algo para o povo. E diz assim: o que vocês vão fazer com isso? Se vocês obedecer, as bênçãos serão lançadas do Monte Gerizim. Agora, se vocês desobedecer, as maldições serão lançadas do Monte Ebal. E mais uma vez eu vou dizer, o meu desejo é que todos nós nos alinhemos à palavra. Eu estava falando com o pastor Nato hoje. E eu falo isso não num tom de desprezo por outras igrejas, porque eu me coloco no crivo. Que tipo de igreja nós estamos fazendo? Hein, Júlia? Que tipo de igreja nós estamos fazendo? Que tipo de igreja, Caio, nós estamos sendo? Que tipo de igreja nós estamos vivendo? Que tipo de fé nós estamos ensinando? Você está com a sua família, mas quando você vai assumir sua família de verdade? Quando você vai assumir o lugar que Deus te deu? Quando você vai andar com Deus e conhecer você mesmo primeiro? O que você vai fazer com isso hoje? Incredulidade não é, lembra disso? Uma resistência intelectual, não é uma descrença intelectual, é uma resistência espiritual. Porque muitas vezes a ideia que a gente tem é de que nós somos os únicos injustiçados do mundo. Eu também já me senti várias vezes e muitas vezes me sinto assim. Mas aí eu lembro de uma coisa, do que da voz de Deus falando comigo, através da sua palavra, por isso que eu preciso de conhecer. E diz assim: se vós sendo injustiçados, vocês são injustiçados porque fazem o bem, glória a Deus, fiquem tranquilos, porque aquele que é justo está vendo. Agora, se vocês são injustiçados fazendo o mal, que mal tem nisso? Então aí, eu preciso de tomar uma decisão, pastor Jimmy. O que é? Se eu acho que eu estou sendo injustiçado porque eu estou fazendo bem, Deus disse que eu tenho que ficar tranquilo que Ele está vendo. Agora, se eu estou sofrendo porque eu fiz o mal, então eu tenho que ficar quieto e esperar passar. É assim que você lida. E para fazer isso, eu ando em fé. Ele disse, eu obedeço. E esse obedecer faz a minha fé ficar operosa. Aperfeiçoa a minha fé, me faz um homem e uma mulher de fé maior. Amém. Vamos embora para casa? Amém? Eu vou fazer mais uma pergunta. O que você vai fazer com isso hoje?
Hoje esses dias nós estamos respirando esse processo que a gente está com a prefeitura aí. Segunda-feira nós estivemos lá no Albergue, né, no centro. É os invisíveis da cidade mesmo. É os que ninguém quer. Mulheres com o cabelo tudo desgranhento. Cheiro mal, ruim, fedor mesmo. Cachorro brigando para lá, cachorro brigando para cá. Cheiro de álcool. Drogados. Cheiro de urina. Hoje, quando nós estávamos conversando com o comandante da guarda, ele falou assim: vocês que vão assumir? O Leonardo ele olhou assim com um olhar bem irônico e falou assim: Deus que ajude vocês. Está todo mundo lavando as mãos. Pastor, e como que você vê? Eu vou falar para você como eu vejo. Eu vejo a turma chegando lá. Eu vendo aquelas mulheres quebrantando, chorando, sendo cuidado por as mulheres daqui. Eu vejo eles chegando lá e não querendo ir embora. Eu vejo eles sendo transformados. E eu vejo a cidade falando assim: o que aconteceu? É assim que eu vejo. E é assim que eu caminho. E é assim que eu direciono a equipe. É nisso que nós vamos acreditar. Ninguém acreditava em nós, Deus acreditou. Tem um povo até acreditando e botando dinheiro agora, você acha? Se sem dinheiro nós fazíamos, imagina agora com gente pagando isso aqui, ó. Né, Léo? Ficar de pé, gente.